A paz do Senhor, crianças! É muito bom estar aqui com vocês, tá certo? Falando um pouco sobre os exemplos, não é? Das famílias da Bíblia. Estamos aprendendo cada domingo um pouquinho sobre elas, aprendendo sobre os exemplos, sobre o que não fazer, sobre o que fazer, não é verdade? O que é bom, o que não é. E hoje eu, tia Maiara, estou aqui para falar um pouco sobre uma família muito conhecida, muito conhecida. Eu tenho certeza que vocês conhecem essa família. Mas para iniciarmos, nós iremos orar, tá bom? Vamos agradecer a Deus pela vida de vocês, pela vida de cada um que faz parte da família de vocês e por esse dia muito importante que o Senhor preparou para nós, não é verdade? Com saúde, com vida, amém? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse dia, Senhor. Senhor, nós dependemos de Ti, sabemos, Senhor, que tudo é para o Teu louvor. Abençoa cada criança, abençoa, Senhor, seus familiares. Deus, que eles possam aprender junto conosco um pouco mais da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Então, hoje nós iremos ler, o nosso versículo hoje vai estar em 1 João, no capítulo 5, o versículo é o número 4, que diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos repetir? Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus, né? Nós sabemos, crianças, que a fé, ela vem de Deus, ela não é nossa, não é verdade? É uma confiança extraordinária que vem de Deus, não é verdade? Então, hoje nós falaremos, crianças, sobre uma pessoa, muito conhecida. Alguém consegue ler? Ló. Quem foi Ló? Vamos descobrir, não é verdade? Olhem só. Ló, ele era o sobrinho de Abraão. Abraão foi considerado, lembra, amigo de Deus, lá no Antigo Testamento, não é verdade? O pai da fé. Lembram que Deus falou assim: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra nova, uma terra distante, e lá eu vou te abençoar muito. Lembram disso? Pois é. Então, Ló era o sobrinho de Abraão, que ficou sendo cuidado por ele, tá certo? Ló foi cuidado por ele, cresceu, né? Aprendendo, eu tenho certeza, crianças, aprendendo sobre as maravilhas de Deus. Ele com certeza ouviu Abraão falar que Deus falou com ele, que Deus o mandou para uma terra distante, que Deus o abençoou grandemente, que existe um Deus ao qual nós podemos confiar. Eu tenho certeza que Ló aprendeu tudo isso, tá certo? Mas sabe o que aconteceu, crianças? Ló cresceu, constituiu uma família, não é? Ele formou sua família, tinha sua esposa, suas filhas. E um dia, a Bíblia diz que Abraão prosperou muito. Abraão tinha muitas ovelhas, crianças, ele tinha muitas coisas, muitos bens. E olhem só, um dia, os servos de Ló e os servos de Abraão começaram a brigar. Ah, porque esse pasto é do meu gado, esse pasto é do meu. Ficou aquela confusão. Então, Abraão, com muita sabedoria, chamou a Ló e disse assim: olha, Ló, vem cá, vamos subir aqui nessa colina, aquele monte. E eles subiram. Quando chegou lá, Abraão disse assim: Ló, escolha um lugar
Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Pode escolher, mas a gente precisa acabar com essa confusão. Então, Ló olhou lá de cima e viu uma bela colina, muito bonita, crianças. Ele viu um rio que passava. Sabe o que foi que ele imaginou? Aqui não vai faltar água, não. Vou poder criar minhas ovelhas, meus animais, não vai faltar água para plantação, então eu vou ficar por aqui. Ele olhou e disse, tio Abraão, eu quero ficar com essa parte. Então ele foi. E Abraão pegou as suas coisas e novamente se mudou, crianças, e foi para uma cidade chamada Hebrom. E foi ali que Abraão, ficou com a sua família, tá certo? Já Ló foi para uma cidade, não é? Para aquela pastagem, que já era bem pertinho e depois ficou se transformou numa coisa só. Ló ficou em Sodoma, tá certo? E crianças, isso deu muita coisa. Eita, muitas histórias essa escolha. E aí a gente vai aprender um pouco sobre como fazer uma escolha, sobre a importância das nossas escolhas, não é verdade? Sobre quais influências, não é? As nossas famílias, elas exercem sobre nós, não é verdade? Como é que determina o nosso futuro, o seu futuro, crianças? Então, vamos lá. Escolhido o lugar, um foi para um lado, o outro foi para o outro. Então, Abraão se separou de Ló, ok? E o tempo passou, crianças, passou. E sabem o que aconteceu? A cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra, elas foram tomadas, porque houve uma guerra, a guerra dos 9 reis, certo? Eram 4 de um lado, 4 do outro, e um brigava contra o outro, era aquela confusão. Até que um dia, os reis tomaram a cidade de Sodoma e de Gomorra, e levaram a família de Ló como prisioneiros. Olhem só, levaram tudo que Ló tinha, ainda levaram as filhas e a mulher e Ló. Ló também foi. Crianças, quando Abraão ficou sabendo, ele juntou todos os seus servos. Ele tinha aproximadamente 318 servos e ele foi atrás, não é? Quando a gente tem um parente precisando da nossa ajuda, a gente ajuda, não é? Isso é família. Então, Abraão, ele tinha essa maturidade, ele tinha intimidade com Deus para reconhecer que Ló precisava de ajuda, mesmo eles tendo o quê? Se separado, indo cada um para o seu lado, tá certo? Então, ele resgatou aquele povo, mas depois de tudo isso, Ló ainda escolheu voltar para Sodoma. E aí ele voltou, crianças. Continuou morando lá, suas filhas cresceram, estavam agora noivas, estavam para casar, não é? Ele já estava muito envolvido com aquela cidade, mas não era uma cidade que agradava a Deus. Aquela cidade de Sodoma, ela cheirava, crianças, a pecado, a desobediência. Olha, era um povo tão mau, tão distante de Deus, que Deus enviou 2 anjos até a casa de Ló e disse assim, olha Ló, eu sei que tu és um homem temente, não é? Você é um homem temente, Ló, mas Deus não tem se agradado desta cidade. Então ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Pega a tua família, Ló, e vai embora, porque não vai restar nada. Crianças, Ló, que certamente estava assim um pouco afastado de Deus, não lia mais, não orava mais, não é?
já estavam, a família dele já estava muito envolvida e ele agora certamente era um homem muito justo. Todo aquele pecado aborrecia Ló, mas Ló ele não tinha força, ele não saiu dali, crianças, do meio daquele pecado, mas por amor, não é? Deus enviou os anjos e lembra que Deus falou para Abraão que ia abençoar. E Ló, ele também fazia parte da família de Abraão. E Deus cumpriu essa promessa, tá certo? Então, olhem só. Depois de tudo isso, crianças, Ló falou para seus genros, falou para suas filhas, para suas esposas, olha, nós vamos embora. Vamos embora, porque Deus enviou 2 anjos. Criança, aquele povo era tão ruim, tão perverso, que eles queriam maltratar os anjos. Vocês acreditam? Pois é. Queriam fazer coisas terríveis com aqueles anjos. E Deus, não permitiu, não é verdade? E olhem só, aqueles anjos, né, foram embora. E olha o que aconteceu. Ló pegou toda a sua família, suas filhas, né, sua esposa e saiu. Crianças, e quando Ló saiu de lá, Deus destruiu aquela cidade. Destruiu aquela cidade. Mas teve uma questão. Pensem comigo. Se Deus dissesse assim, Maiara, sai dessa terra, corra, corra, porque eu vou destruir, eu vou tocar fogo, não vai ficar nada, tudo vai se acabar. Crianças, eu ia correr tanto, que eu só queria sair dali. E vocês? Eu tenho certeza que vocês confiariam em Deus e também correriam. Não é verdade? Porque nós aprendemos, a confiar. O nosso versículo, ele fala sobre fé, né? Aqui em João, não é verdade? Então, nós confiamos em Deus. Mas a mulher de Ló, crianças, quando eles começaram a andar, eu acho que o coração dela desejou voltar. Ela duvidou, ela não teve fé, crianças. Então, sabe o que ela fez? Que triste. Ela olhou para trás. Pois é, olhou para trás, crianças. Isso quer dizer o quê? Que ela sentiu saudade daquele povo, daquela terra, que talvez o coração dela estava tão distante de Deus, que ela preferia estar junto com aquele povo, naquele momento difícil, não é, de morrer ali, do que confiar que o Senhor daria a ela uma nova vida, uma nova terra, não é? Então, crianças, quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Isso significa que ela morreu, crianças. Morreu sem ver o quê? Um novo futuro. Aquilo que Deus já tinha preparado para ela, pela desobediência. Então, aprendemos com a mulher de Ló. A Bíblia não fala o nome dela, tá certo? Que nós precisamos confiar no Senhor, que a nossa confiança vem dele. E que se Deus disse, olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Olha, criança, obedece sua mamãe, obedece o seu papai, obedece ao responsável por você. Sabe por quê? Porque eles estão falando, não vai por esse caminho, não assista isso, não veja isso, não pegue nada que não é seu. Eles sabem que é o melhor para vocês, tá certo? E que vocês desfrutarão lá na frente de momentos muito bons, tá certo? Serão pessoas honestas, isso é muito importante. Não queiram ser como a mulher de Ló, que olhou para trás e perdeu a sua vida, tá bom? Então sabemos, tá bom? Que a mulher de Ló, ela não foi um bom exemplo. Sabemos também, crianças, que em algum momento Ló, ele também falhou. Sabemos que em algum momento
ele deixou de falar do amor de Deus naquela casa. E que o coração das suas filhas, os corações, que o coração da sua esposa estava tão distante, não é? De Deus, que desejou voltar. Então, vamos a cada dia, crianças, querer um pouco mais de Deus, um pouco mais estarmos perto de Deus. Combinado? Porque a nossa fé é o que nos leva a mais pertinho de Deus, para mais pertinho de Deus. E é o que agrada a Deus, não é? Sem fé, crianças, é impossível agradar a Deus. Então, no nosso versículo, diz assim: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, vence o pecado, vence a desobediência, vence o medo, vence tantas coisas, crianças. A nossa fé, ela vence todas as coisas, nossa fé em Deus. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado dessa palavra, que falou profundamente ao meu coração sobre a importância da obediência a Deus, a palavra de Deus. Amém? Então fiquem com Deus.